No vídeo anterior eu ensinei como fazer uma referência de um objeto a outro objeto através de script no C# na Godot. Falei sobre os getNodes, depois falei que dá para você encurtar o caminho, falei sobre você subir, né, você pegar o getParent lá e subir ao nó superior, depois descer para o próximo nó que você procura, mas tem um jeito bem mais fácil de fazer isso, só que só funciona no momento de build, não funciona durante a execução do jogo, ou seja, no runtime, tá? Tem diferença, por isso que eu deixei no título lá do vídeo anterior, que é referência de objetos via script em runtime, e agora a gente vai fazer referência em build. Mas Matheus, qual que é a diferença entre runtime e build? É o que é o seguinte, esse tipo de referência aqui por script, você dizendo o caminho dos nós para você referenciar o objeto, isso aqui funciona a qualquer momento durante a execução do jogo. Então se você criar um novo objeto e mandar ele procurar o nó que você quer que está em cena usando isso aqui, vai funcionar. Ele vai procurar o nó na cena que segue esse caminho aí e vai encontrar, vai referenciar e você vai conseguir executar os scripts que você quer, aí, as ações que você quer nesse objeto que foi referenciado. Já esse outro método que eu vou ensinar, ele é muito mais fácil, muito mais prático, só que ele só funciona agora aqui no editor, né? E depois que você builda o jogo, ou seja, depois que você compila ele, você fecha e compila. Ou seja, se você criar um novo objeto durante a execução do jogo, você não vai conseguir fazer a referência através desse método que eu vou ensinar agora. Mas vamos lá. Seguinte, vamos apagar aqui, ou melhor, vamos só ocultar essa referência aqui. Pera aí, agora sim deixei a miniatura menor aqui. Mas vamos lá. Vamos só ocultar esses eventos aqui, esses códigos aqui, porque nós vamos fazer a referência lá na build. Então, nós temos aqui ó, as variáveis que nós fazemos as declarações dos objetos que a gente quer, né? Dos nós que a gente quer. Então, no caso, um sprite 2D, um rigid body 2D e tal. Ao invés de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Essas variáveis estão como privadas. Você só consegue ter acesso a essas variáveis dentro desse script aqui, dentro dessa classe quadrado, tá? Se você tentar ter acesso a esses nós, a essas variáveis por outra classe, por outro script, você não vai conseguir porque elas estão privadas, tá? Mas agora eu vou colocar um comando aqui antes do private para que essa variável seja acessível pelo editor. Então, eu vou abrir e fechar colchetes aqui e dentro eu vou colocar export. Olha aí. Tá? É a mesma coisa que o serialize da Unity, tá? Serialize field. É a mesma coisa. Eu vou colocar em todas as variáveis aqui, tá? E vou salvar. Aí aqui eu vou deixar do mesmo jeito, certo? Então, por enquanto, eu só coloquei um export aqui. E aqui na Godot, nós vamos compilar. Eu vou clicar aqui em cima para dar um build no meu projeto. Deixa eu puxar mais para cá. Aí, ó, aqui no martelinho, ó, nós vamos construir, nós vamos compilar o projeto, tá? Então, build project, cliquei aqui, ele vai começar a buildar o projeto, ele vai começar a compilar o projeto. E agora que acabou de compilar, nós vamos ter acesso àquelas variáveis que nós colocamos export lá. Então, se eu clicar aqui no nó do quadrado, que tem o script lá do quadrado, ao clicar aqui, na parte da direita aqui, ó, nas propriedades, no inspetor do objeto, nós vamos ter as 3 variáveis que nós declaramos lá no nosso script. Então nós temos aqui o círculo RB, que é o rigid body, e o quadrado RB, que é o rigid body também. E tem esse botão de atribuir aqui. Se você clicar, você vai poder selecionar o nó que você quer. No caso, como é um tipo sprite 2D, ele só permite você selecionar o quadrado ou o círculo. Tá? No caso do círculo RB, é um rigid body, então quando você clica, ele só permite você selecionar os objetos que são rigid body. Tá vendo? Você pode selecionar dessa forma. Aqui ó, atribuir o círculo e selecionar o sprite do círculo, ou você pode simplesmente pegar aqui o sprite 2D do círculo e arrastar, deixa eu voltar aqui para o quadrado, clicar e arrastar aqui para atribuição, e aí pá, ele atribuiu, tá vendo aqui ó, círculo, ele atribuiu o sprite do círculo. Vou fazer a mesma coisa com os rigid body aqui, então rigid body, vamos fazer pelo outro modo agora, atribuir, vou clicar aqui no caso do círculo, vou clicar aqui no círculo rigid body, e aqui no quadrado, vou atribuir ao objeto quadrado RB. Pronto. Se eu executar a cena e clicar a barra de espaço, né, porque foi o evento que a gente criou lá, funciona. Tá vendo? Ele mudou o tamanho do círculo RB aqui, conforme o evento que nós criamos aqui embaixo. Ó. Se eu pressionar a barra de espaço, o círculo RB vai mudar a escala para o dobro de tamanho. E é exatamente o que aconteceu aqui. Agora sim. Ele mudou o objeto que é o círculo RB para o dobro do tamanho. E se aumenta o nó pai, também aumenta o nó filho. Certo? E é isso aí. Funcionou. É o jeito mais prático para você referenciar um objeto aqui na Godot.
Só que tem um problema. Se eu criar novos objetos, se eu instanciar novos objetos aqui e eles precisam ter esse círculo aqui como referência, você não vai conseguir fazer por esse método, porque você vai criar a cena desse objeto que você vai instanciar e você não vai conseguir fazer a atribuição do objeto lá, porque ele vai ser uma cena separada e aí você não consegue ter o acesso. Aí tem que ser por aquele caminho lá. E eu vou mostrar isso para você agora. Vou fechar aqui. Eu vou transformar esse círculo aqui em uma cena, tá? Em um objeto, um prefab. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no círculo RB e eu vou salvar cena. Cadê? Salvar ramo como cena. Aqui, ó. Salvar ramo como cena. Clico aqui. Agora eu venho aqui na minha pasta de prefabs e aqui dentro eu vou colocar círculo RB. Beleza, vou salvar aqui. E você pode ver agora que a gente não tem mais acesso aos filhos do círculo RB. Olha aí. Porque agora ele virou uma cena independente. Então a gente não consegue mais referenciar daquele jeito lá que eu falei, de você arrastar os nós aqui, porque a gente não tem mais acesso a eles. Agora o círculo RB é uma cena fechada, é uma cena própria, tá? E se a gente clicar aqui no quadrado e olhar lá no script, olha aqui no script, ó. Cadê o círculo e o círculo RB que foram atribuídos aqui? Não existe mais. Eu posso até atribuir o círculo RB, mas eu não vou conseguir atribuir o círculo normal, que é o Sprite 2D, porque eu não tenho mais acesso ao Sprite 2D dele. Tá vendo? Então, eu vou aqui, ó, jogar o círculo RB para cá. Mas se eu tentar atribuir o círculo Sprite 2D, ó, não tem mais como eu ter acesso. Se você olhar aqui a sequência, ó, eu tenho aqui o nó principal, o objetos, o quadrado RB e o Sprite 2D do quadrado. É o único Sprite 2D que está disponível. Não tem mais disponível o Sprite 2D do círculo. É claro que dessa forma aqui que eu fiz, que eu atribuí o círculo RB aqui na variável do círculo RB, vai funcionar, tá? Se eu executar, ó, barra de espaço funciona normal, porque o nosso código diz que o círculo RB, a escala do círculo RB, que é o read body, que é aquele objeto, vai dobrar. Então beleza, vai funcionar. Mas se eu quiser na verdade mudar a escala do meu Sprite 2D do círculo e não o read body, o Sprite 2D, eu não vou ter acesso. Ó, eu não tenho acesso. Por mais que eu permita aqui, ó, o Sprite 2D não vai ser atribuído. Se eu voltar para cá, ó, a variável círculo não está atribuída, eu não consigo mais acessar o Sprite 2D, entendeu? Aí você tem que fazer aquele sisteminha lá, que é através do caminho dos nós. Você vai ter que dizer o caminho que você quer, você vai ter que buscar o nó que você quer e subir e descer lá até chegar no nó que você quer, entendeu? Isso vale para quando você instancia novos objetos durante a execução do jogo, tá? Vou te dar um exemplo, ó. Esse círculo RB agora é uma cena, é um prefab, é um objeto independente, tá? Eu vou apagar ele aqui, deixa eu interromper a execução, eu vou apagar o círculo RB, tá? Vou apagar ele aqui porque ele ainda existe, ó. Se eu olhar aqui embaixo, nos prefabs, eu tenho o círculo RB, tá? Se eu colocar ele aqui em cena, ó, vou arrastar ele aqui em cena, ele ainda existe, tá? Eu só não sei onde que ele tá. Aqui, ó, ele tá aqui. Ele ainda existe, o círculo RB existe, tá? Só que ele tá num objeto separado, beleza? Ele é um prefab agora. Deixa eu só modificar o círculo RB, porque eu acho que o sprite dele tá fora de centro. Eu tenho que só centralizar aqui rapidinho. Pronto. Tá centralizado, tá corrigido. Voltando aqui no main, se eu trouxer um círculo RB... Ah lá, agora tá funcionando do jeito que eu queria. Beleza. Então, o círculo RB agora é uma cena independente. Se eu olhar aqui no meu script do quadrado de novo, ó, se eu puxar para cá, eu já não tenho mais atribuição do círculo RB. E se eu tento atribuir, eu não tenho acesso mais. Eu não consigo mais atribuir o círculo RB, porque ele não existe mais na cena, tá? Mas ele existe como prefab. E eu posso instanciar ele na cena. Vamos lá, vamos fazer isso. E para eu poder instanciar um objeto, eu preciso buscar a referência desse objeto. Qual que é o objeto que eu quero instanciar, certo? Então, eu vou criar uma variável aqui, que é um package scene aqui, vai se chamar círculo obj, é igual a gdload, que é um package scene, né? Um tipo package scene, ok? Então eu vou carregar uma package scene e aqui eu vou indicar o endereço dela, tá? E aí o endereço, nossa, eu não sei de cabeça, né? Olhando aqui na Godot, res prefabs círculo RB tscn. Fica mais fácil eu ir olhando aqui, né? Então, vamos lá. Res de resources, vou em prefabs e agora eu vou em círculo underline rb.tscn. Pronto, agora sim nós temos então
o círculo obj aqui carregado, entre aspas, para essa variável, tá? Então eu já tenho aqui o prefab carregado. Agora eu tenho que instanciar ele. Então vamos aqui ó, no process. Eu vou fazer o seguinte: if input.is, meu Deus, isKeyPressed, eu vou colocar aqui ó, aqui ponto a, ótimo. Opa, out não, é a. Aqui ponto A, se a letra A for pressionada, eu vou instanciar um novo círculo. Então eu vou aqui em Node 2D, que é o nó 2D, né, que eu quero instanciar. Vou chamar de círculo instância, vai ser igual a círculo obj ponto instantiate. Aí, ué, porque não deu certo. Ah, tá. Não deu certo porque eu tenho que fazer a conversão aqui, né? Que eu disse que é um nó 2D. Se eu colocar só como um nó, aí funciona. Mas como eu coloquei um nó 2D, eu teria que definir aqui que o tipo é nó 2D, né? Aí ele funciona também. Dá na mesma, tá? Que no caso a gente está instanciando um read body. Então a gente poderia mudar aqui para read body. Mas só nó já funciona. Eu vou até tirar isso aqui e mudar aqui para círculo instância. Pronto. E agora, o círculo instância, eu vou aqui em add sibling, eu acho que é sibling, né, que fala. A pronúncia certa é? Sibling. Pronto. Então eu vou adicionar um sibling, e o sibling que eu quero instanciar é o círculo instância, beleza? Aí, beleza. Quer dizer, eu já instanciei ele, eu só estou adicionando o nó para ele poder aparecer em cena, né? Eu já criei o objeto, ele já está na memória, eu só preciso colocar ele na cena, né? O nó ali, então no caso aqui eu estou adicionando um nó irmão, um sibling, colocando ele lá na árvore de nós, beleza? É isso, só que tem um problema, tá? Se esse input isKeyPressed, que A, ele vai fazer a leitura, porque como está aqui no process, ele vai fazer a leitura a cada frame renderizado, ou seja, ele vai instanciar, se eu clicar a letra A, se esse clique durar 3, 4 frames, ele vai renderizar 3, 4 círculos, tá? Então, eu tenho que limitar, eu vou limitar com uma flag, uma booleana, uma variável booleana. Então aqui eu vou criar essa variável, eu vou criar ela aqui fora. Eu vou... Só pra corrigir esse probleminha, tá? O certo seria usar um signal lá pra mexer nos sinais e tudo mais. Mas, nossa, vai demorar muito. Vamos fazer o mais prático aqui. Uma booleana, né? Criou o círculo. Criou o círculo é igual false. Pronto. E aí, se eu pressionei e criou o círculo é falso, ele cria o círculo e criou o círculo vai ser verdadeiro. Pronto. Agora ele vai impedir. Beleza? Aí se acontecer, se eu não estiver pressionando a letra A e criou o círculo é verdadeiro, então eu mudo agora o criou o círculo para falso, só para eu poder criar mais círculos quando eu quiser. Ok? E aí, vamos mudar a posição do círculo, depois que eu criei ele, ó, então aqui ó, eu instanciei, aí eu inseri ele na árvore de nós e agora eu vou mudar a posição dele. Então, círculo instância, ponto position. Eita, não tem position no nó, eu vou ter que chamar ele como nó 2D mesmo. Okay. Ponto position, agora sim, é igual a new vector 2, e aí eu vou jogar ele na posição do mouse. Então, na verdade eu nem precisaria disso, né? Eu posso simplesmente pegar a posição do mouse. Então, get mouse position, eu falei mouse, get mouse position, aqui ó, get global mouse position, pronto. Então, eu pego aqui o círculo instância, o nó, né, instanciei ele, eu adicionei o nó, posicionei esse nó na posição aqui do mouse, e aí eu digo que criou o círculo. Depois, se eu não estiver pressionando mais a letra A, ele volta para false, porque quando eu clicar de novo, ele vai criar um novo círculo aqui, beleza? Só isso. Vamos lá então agora para a execução do jogo. Tá falando que os parâmetros aqui estão nulos, mas tanto faz porque não vai mudar nada. Vamos lá, vamos clicar a letra A, criei um círculo, criei outro, beleza, tá funcionando, tá perfeito, era isso mesmo que eu queria, tá? Mas se a gente olhar aqui no remoto,
eu tenho que colocar, eu não posso colocar como irmão, porque o script está aqui no quadrado. O script teria que estar no quadrado RB para ele criar como nó irmão. No caso, como o script está aqui no Sprite 2, ele está criando aqui, ó. Eu teria que jogar esse nó para cima, tá? Mas olha só, ele criou um círculo RB e depois ele criou outros rigid body, tá? Mas ele criou o círculo RB. Ou seja, se eu fizer aquela sequência dos nós, é porque ele está como irmão aqui. Mas se eu jogar aquela sequência dos nós pro círculo RB, ele vai referenciar esse objeto aqui, ele vai encontrar esse objeto. O problema é encontrar esses outros objetos, mas aí vai ficar mais pra frente porque é uma coisa mais complicada. Eu tenho que criar uma lista de objetos e fazer referência de cada um desses objetos aí e escolher qual objeto que eu quero modificar, tá? Se eu quiser modificar todos eles, eu tenho que fazer um loop para poder percorrer em todos os objetos dessa lista e executar a ação para todos eles, tá? Mas no caso aqui, funcionaria porque ele encontraria o círculo RB. Tá? Vamos corrigir esse negócio do nó aqui. Ao invés de eu adicionar esse nó como um nó irmão, eu vou pegar o nó pai, o parent, lá, e aí eu adiciono ele como irmão. Porque aí, se a gente olhar na sequência aqui, ó, olha só, o script está aqui no quadrado. Mas se eu subir para o parent e adicionar um nó irmão para ele, vai ficar o círculo aqui como nó irmão, e aí aquela sequência de main, objetos, vai funcionar igual. Vamos voltar aqui então. Ao invés de ser add sibling, nós vamos em get node, ou melhor, get parent, aqui ó, get parent, ponto e add sibling. Aí ó, pronto, a gente pega o nó pai e adiciona como nó irmão o círculo aqui. Vamos testar aqui então, vai dar o build aqui, ok, vamos clicar aqui no remoto e olha aí. Beleza? Essa aqui é igual, praticamente igual a nossa árvore de nós. A única coisa que tem esse root aqui, mas está igualzinho, tá? Vamos lá então, vamos instanciar um círculo, letra A, pronto, instancia um círculo. E olha aí, ele é irmão do quadrado, tá vendo? Eles são irmãos, certo? Se eu olhar aqui no nosso código, eu consigo referenciar o objeto por aquela sequência aqui, ó. Eu subo para o nó pai, e aí eu pego o nó de baixo, que é o círculo RB. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos copiar essa linha aqui, e aí eu já... Assim que eu instancio o objeto, eu já vou referenciar ele, tá? Porque olha só, se eu ocultar isso aqui, eu vou ocultar essa linha de código, eu vou executar o jogo, vou criar o círculo. Se eu bato a barra de espaço, não altera o tamanho do círculo, porque ele não está referenciado. Inclusive está dando um monte de erro aqui no depurador, ó. Tá dando um monte de erro. Por quê? Ó, olha aí, tá falando que é uma referência nula. Esse objeto, olha só, a referência do objeto não é de uma instância de um objeto, ou seja, não está definido uma instância de objeto como referência ali para eu poder aumentar a escala. Porque eu estou batendo a barra de espaço para aumentar a escala, né? Ó, se a gente olhar o código aqui, a barra de espaço aumenta a escala do círculo RB. Mas cadê esse objeto referenciado? Eu não tenho ele referenciado. Lembra, a referência está sendo agora naquela variável exportada lá, né? Naquela variável aqui do editor. E se eu olhar aqui no editor, essa variável não tem nada atribuído, ó. O círculo RB não existe aqui. Nem o círculo círculo RB, porque eu não consigo mais referenciar usando um objeto que não está instanciado aqui na minha tela, tá? Eu não consigo referenciar um prefab aqui, ó. Não tem como, tá vendo? Não tem como. Ó, instanciar não tem, porque é um objeto que está lá fora, ele não foi criado ainda. Eu só consigo referenciar aqui na variável objetos que já foram criados, que estão aqui em execução, tá certo? Por isso que é importante esse sisteminha aqui de sequência, ó, porque agora, se eu executar, deixa eu só tirar essa escala do sprite, porque eu não vou mudar. Se eu executar agora essa ação aqui, o círculo RB, eu vou pegar o nó, aqui ó, vou subir para o nó pai, depois o nó pai de novo e desço para o círculo RB. Se eu fizer isso aqui, eu vou indicar que o círculo RB tem agora uma referência, é aquele objeto lá. E aí eu consigo mudar a escala dele. Quer ver a execução agora disso? Ó, vou criar o círculo, barra de espaço, pronto. Porque agora aquela variável está referenciada, agora ela existe, agora ela é real, entendeu? Esse objeto aqui está dentro daquela variável lá. Eu acho que não dá para ver aqui no export, né? Não tem como ver aqui. Não tem como ver aqui no export, ó. Não tem como, tá? Ah, pelo jeito tá funcionando, porque ó, tá vazio aqui, então realmente tem algum objeto tá referenciado de alguma forma, né? Até fazer o teste, vamos executar de novo. Vamos olhar aqui no remoto, quadrado. Olha lá, círculo RB. Tá pedindo para atribuir. Eu vou criar um círculo aqui. Criei. Agora tem que atualizar os dados. Vamos clicar aqui fora e voltar.
Ah lá, atribuiu. Funcionou. É isso mesmo, ele atribuiu automaticamente, né? Lógico, não foi automático, eu escrevi lá o código. Mas ele atribuiu ao objeto aqui, tá? Se eu criar outro ciclo e bater a barra de espaço, só funciona com o primeiro, porque só esse primeiro foi referenciado. O segundo não foi referenciado. Se você quiser referenciar todos os objetos, cria uma lista, roda um loop. Quando você bater a barra de espaço, ele vai percorrer o loop e vai executar a ação em todos os objetos, tá certo? Não vou fazer isso nesse vídeo, porque esse vídeo já tá grande demais, já tá gigantesco. Eu queria que fosse bem menor, mas é isso. Tá? Então, em momento de build, você consegue criar referência de um objeto aqui pela variável exportada, tá? Então, se eu clicar aqui no quadrado e olhar o sprite dele, ó, o script dele, eu consigo atribuir se eu arrastar um objeto para cá, tá? Ou clicando aqui para atribuir de forma manual. Eu consigo atribuir um objeto dessa forma aqui. Ok? Mas se esse objeto não existir em cena, se ele não existir aqui, ele for um prefab, ele vai ser criado depois, você só consegue referenciar ele se você usar aquele sisteminha de nós lá, entendeu? Por isso que aquele título é referenciar um objeto por script em runtime, e esse aqui é referenciar um objeto em momento de build ou no editor, não sei, eu tô pensando como é que eu vou pôr o título desse vídeo aqui, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha aprendido uma coisa nova aí. Eu espero que esse vídeo te ajude a acelerar o seu aprendizado, o seu desenvolvimento aqui na Godot, certo? E é isso. O vídeo vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou!